Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje vamos continuar com nossa playlist do livro O Discurso Filosófico da Modernidade do Jürgen Habermas. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, dê uma olhada também no Seja Membro, dê o like especial no Valeu, você pode também ser apoiador do canal através do Apoia-se e dar uma olhada no meu novo livro Em Busca da Verdade 3 no Clube de Autores. Tá aí tudo na descrição do vídeo, dá uma olhada aí. Então vamos lá. Nós estamos ainda aqui no capítulo 1, esse é o episódio 4, se eu não me engano, 4. Mas estamos ainda no capítulo 1 do livro, intitulado A Consciência de Tempo da Modernidade e Sua Necessidade de Autocertificação. Então, chegamos aqui num trecho que diz assim: os tempos modernos, a modernidade não pode e não quer tomar dos modelos de outra época os seus critérios de orientação. Ela tem de extrair de si mesma a sua normatividade. Então, como, segundo Habermas, a modernidade se define pelo rompimento com as épocas anteriores, então ela tem que criar os próprios critérios de normatividade e não se mirar nas épocas anteriores. Vocês vão ver que isso vai trazer um problema sério a respeito do que é a modernidade. A própria questão da identidade da modernidade tem a ver com isso. Isso explica a suscetibilidade de sua autocompreensão, a dinâmica das tentativas de afirmar-se a si mesma, que prosseguem sem descanso até os nossos dias. Então, vejam, por exemplo, como na nossa época atual, as pessoas, no nível dos indivíduos mesmo, tentam sempre se superar, certo? Essa superação constante ou querer se superar constantemente é bem típico dessa época. A gente, inclusive, como coletividade, se convence que é uma coisa que é da natureza humana, né? Não é, é uma coisa historicamente construída. Essa coisa da autossuperação constante. Para a época moderna, o problema está latente na pretensão de consumar ou de poder consumar uma ruptura radical com a tradição, quer dizer, o que veio antes, e no equívoco que essa pretensão representa em relação à realidade histórica, que nunca é capaz de recomeçar desde o princípio. Isso quer dizer o quê? Todo modelo de pensamento, toda forma de comportamento de uma sociedade sempre se refere ao que já existiu, não é do nada, não é do zero, não surge do zero. E por causa disso, a modernidade, segundo aqui o Habermas está desenvolvendo, vive sempre em negação de si mesma. Toda vez que, sei lá, faz uma autoanálise e vê que acaba, sei lá, teve um pensamento que é assim, que é assado, uma formação que é antiquada, é antimoderna, é medieval, é não sei o quê. E aí você vê que até os próprios arroubos mais conservadores têm a ver justamente com essa tentativa de conciliação entre aquilo que é considerado moderno e o que é considerado ultrapassado. Deixa eu ver aqui. O Partido dos Modernos insurge-se contra a autocompreensão do classicismo francês, quando assimila o conceito aristotélico de perfeição ao de progresso, tal como este foi sugerido pela ciência natural moderna. Então, veja, esse classicismo seria um pensamento, tanto nas artes quanto nas humanidades, que surgiu, digamos, depois da Renascença. Tem a Renascença, tem um período de reação mais barroco, assim, que retorna alguns valores místico-medievais, e aí vem o classicismo. E aí, que é na literatura, é o que vem logo antes do romantismo. E aí ele vai dizer que, como uma maneira de romper com isso, busca-se no conceito aristotélico de perfeição em relação ao progresso, certo? Como se houvesse um progresso. E agora, bom, é meio contraditório porque no modelo de pensamento grego antigo não tinha essa ideia de progresso. Na verdade, se via muito como decadência as coisas. Talvez Aristóteles fosse um pouco diferente por não ser totalmente grego. Ele era macedônio, mas fazia parte da mesma cultura. Mas assim,
é muito do pensamento moderno essa ideia de que o conhecimento, os saberes estão sempre em progresso. E aí a grande crítica em relação a isso é que não dá para progredir para sempre. Em algum momento você tem que estabilizar as coisas. Só que, historicamente, a modernidade ainda não se estabilizou em nada assim duradouro, porque está sempre em processo constante de reconstrução. Aqui eu tiquei a questão do domínio das belas artes, né? A questão do estabelecimento da identidade moderna, tanto que a arte moderna é justamente a arte assim, historicamente mais problemática, porque é difícil se estabelecer. Certo? Então, os conceitos, né, os padrões estéticos estabelecidos vão mudando de período a período, mas com pouco tempo. Há pouco tempo para se estabelecer uma nova escola, um novo modelo, porque está sempre se pondo como questão a modernidade, né, a novidade daquilo ali. Na experiência fundamental da modernidade estética, intensifica-se o problema da autofundamentação, pois aqui o horizonte da experiência do tempo se reduz à subjetividade descentrada, que se afasta das convenções cotidianas. Certo? Então vejam que há um efeito sobre essa modernidade estética, que é nas artes, de um impulso de subjetividade, né? Subjetividade descentrada, que afasta o sentido, né, do artístico, do belo, daquilo que seria cotidiano. É como se fosse uma afirmação constante de extraordinariedade. Essa palavra acho que não existe, mas de ser extraordinário, de nunca ser aquilo que é comum. A modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente. É a metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável. Então, isso é extremamente problemático. Né? Então, se você tinha uma tradição antiga, principalmente, de uma arte que durava milênios, né? Com a arte moderna você tem a coisa do fugaz. O melhor exemplo disso é a questão das instalações na arte moderna. Né? São expressões artísticas que se acabam após o processo de exibição. Até o processo de exibição, às vezes, é o processo de destruição da própria peça artística, né, da instalação, porque à medida que exige um certo processo de interatividade, de, sei lá, descentramento em relação à obra, dependendo da relação dela com o público, e aí ela acaba se acabando à medida que vai sendo apreciada, diferente de uma obra, sei lá, uma obra arquitetônica, uma pintura do passado, em que havia a pretensão de permanência. Que é isso que ele está falando aqui, né? Modernidade é o transitório, o efêmero, enquanto a outra metade da arte é o eterno e o imutável. Aqui eu marquei tempos modernos. Ah, tá. Tempos modernos que duram algumas décadas. Então, isso é bem típico de nossa época também. Eu acho que inclusive reflete da maneira como nós consumimos e apreciamos as coisas. Então, sei lá, se chegar para alguém, algum milênio, né, alguma pessoa que nasceu nesse milênio de 2000 para cá e fala de, sei lá, um filme, uma música, tá lá, dos anos 1970, nos anos 80, a pessoa acha que é uma coisa antiga, ultrapassada, certo? Não vendo, inclusive, que o próprio processo de consumo faz retroalimentação, né, constante. No meu livro Em Busca da Verdade 3, inclusive, na parte que eu falo da indústria cultural, eu falo disso, né, que coisas como música, cinema, literatura, né, ela está sempre meio que vivendo numa constante necessidade de novidade ao mesmo tempo que volta às nostalgias. Daí a quase obsessão da produção audiovisual moderna de estar sempre se referindo a coisas que já existiram, coisas antigas que retornam. Então é um processo de ciclos de nostalgias constante. Mas você vê que só basta algumas décadas, né? 2 décadas é suficiente para ter esse processo de obsolescência, digamos assim, daquilo que era considerado novo há pouco tempo. Aqui ele cita o Baudelaire,
que a gente falou um pouco na playlist sobre o livro Tudo que é Sólides Mancha do Ar, né? Baudelaire seria o representante francês nas análises do Marshall Berman sobre a modernidade. Ele fala sobre o momento transitório e como o passado autêntico de um presente futuro. Bom, essa expressão, né, meio enigmática, é bem interessante porque nós não viveríamos, segundo o que o Habermas está desenvolvendo, um presente duradouro. O presente está sendo sempre transitório, sempre fugaz. E aí nós estamos. É como se nós fôssemos o passado autêntico de um presente futuro. Quer dizer, está sempre vindo. Nunca chega, está sempre vindo. Essa compreensão do tempo, radicalizada mais uma vez no surrealismo, justifica a afinidade entre a modernidade e a moda. Eu já tinha pensado nisso, acho que eu mencionei nos últimos vídeos, nos últimos episódios. Então, a moda, como uma expressão artística e de consumo, ela está sempre nesse ciclo constante de restabelecimento do tempo. Então, o que é moda em outubro já não é mais moda em janeiro, e aí em junho já está ultrapassado, tal. Aí passa uns 2 anos, algumas décadas, depende dos influenciadores da moda, aquela moda retorna e aí vai sendo reinventado. E aí seria justamente essa afinidade entre a modernidade e a moda. É interessante porque antigamente, né, antes da modernidade, só existia o que a gente chamaria hoje de moda para os nobres. Não existia moda para as pessoas comuns. As pessoas comuns não consumiam produtos feitos assim para serem belos. Consumia, especialmente falando de roupa, né? Consumia aquilo que era possível ser consumido diante dos recursos que tinha. Né? Então, é uma coisa bem atual mesmo. Belo absoluto e belo relativo, certo? Então tem tudo a ver com a moda e com a arte. Sem este segundo, né, que é o belo relativo, que é como um invólucro aprazível, palpitante aperitivo do divino manjar, o primeiro elemento seria indigesto, inapreciável, não adaptado. Faz sentido. Certo? Então, o belo relativo é aquele que é por comparação, mas só existe o belo absoluto porque tem um relativo para relativizar aquele que é absoluto. Baudelaire coloca entre aspas a palavra modernidade. É consciente do novo uso, terminologicamente peculiar desse termo. E aqui, deixa eu ver, eu marquei aqui hot e rock. Ah, tá. É porque o Hort, né, Richard Hort, ele trabalha na questão do pragmatismo dele, essas noções do que é colocado como entre aspas no momento, e aí a partir do uso que vai tendo, o pragmatismo tem a ver com isso, o uso das palavras, a partir do uso que vai tendo, vai se modificando. Né? Então haveria um processo de desaspeamento. Então, em algum momento, Baudelaire deve ter usado a palavra modernidade dentro das obras dele, e aí passou a ser usado de um jeito diferente, perdeu as aspas da referência, né, da citação, e virou o que se entende. No caso rock, tem um colega, né, um amigo meu, que é pesquisador na área de sociologia, né, sociologia do turismo e tal, e ele fala também que a noção de modernidade, e especificamente da modernidade aqui do nosso estado da Bahia, tem um pouco disso, certo? Então, em algum momento, né, da história recente da Bahia, o termo baianidade, né, se tornou, se tornou usado, né, se tornou um termo atribuído a uma série de características que passou a ser reconhecido. E aí perdeu a necessidade. Então você não precisa mais colocar entre aspas o termo baianidade, assim como modernidade, apesar de demandar muitas explicações, mas de qualquer jeito já é reconhecido, não precisa estar destacado como sendo um termo especial. Pronto.
Deixa eu ver, estamos já com 15 minutos. Deixa eu ver se eu termino pelo menos esse parágrafo aqui. Tá. Satisfazer o anseio imortal da beleza durante o momento de uma ligação fugaz do eterno com o atual. Bom, novamente ele está relacionado com a expressão artística, né? E como esse desejo da imortalidade, típico do pensamento artístico, né, do artista, ao lidar com a questão da modernidade e a sua fugacidade, né, entra em conflito constante. Eu diria que a própria natureza da arte moderna tem um pouco desse conflito, né? Já que as próprias temáticas da arte moderna têm sempre uma coisa meio que fugaz e finalística, meio que destruidora de certo modo. Talvez por isso a arte moderna tenha muito de abstração, né? São temáticas que muitas vezes não são reconhecidas de cara, mas pela ânsia de uma imortalidade tem essa coisa da transformação, né, da mudança exagerada, que é típico da modernidade, de afirmar o moderno como sendo o novo que destruiu o antigo. Bom, como a gente falou também na playlist do Marshall Berman, tudo que é só desmanchular. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu acho que eu vou fazer uma playlist por capítulo, porque eu acho que vai demorar um bocado esse livro. Tem muita coisa. Espero que vocês possam acompanhar aí todos os vídeos. Esse é o quarto ainda. E então é isso, né? Comentem aí, coloquem comentários dizendo como é que vocês estão achando aí da playlist, do andamento da playlist. Se alguém está lendo aí o livro do Adams também, Discurso Filosófico da Modernidade, então dê seu palpite aí. Eu posso estar interpretando errado aí alguma coisa. Ou a minha interpretação não bate com a sua, mas o importante é que haja o debate. É bem Habermas mesmo, né? A razão comunicativa. E é isso, né? Não esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito, né? Dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Seja membro, né? Para ter acesso a conteúdos exclusivos. Dê o valeu também, né? Que é o like especial. Você pode também ser apoiador do canal no Apoia-se. É só ir aí no link na descrição e dê uma olhada no meu novo livro e nos meus outros livros que estão no Clube de Autores, aí no link também na descrição. Até o próximo episódio.